Olá, isso basicamente é um vídeo que trata sobre orçamento, a parte mais teórica de orçamento. Tá? Então, primeira coisa, né, definições de orçamento, né, o cálculo prévio de receita e despesa. Então, uma empresa quer saber quanto é que ela vai ganhar, quanto é que ela vai gastar ao longo do tempo, né, ao longo de um ano, ao longo de 6 meses, ao longo de um mês, no próximo mês, né, ou ao longo de 5 anos, ela faz um orçamento. Basicamente seria, a gente poderia colocar assim de uma forma bem simples, né, é quase que um plano de voo, né, é um programa de viagem, né, que a gente pode fazer, né, prevendo as etapas, o que a gente vai, aonde a gente quer chegar, né, e o quanto a gente vai ter que mobilizar de recursos para chegar naquele ponto. Tá? O Welch, que é provavelmente o autor mais clássico que existe na área de orçamento, né, ele diz o seguinte, né, que é a expressão formal das políticas, planos, objetivos e metas estabelecidas pela alta administração, para a empresa como um todo ou para uma das suas subdivisões. Então, está falando de uma grande empresa, né, mas o conceito pode ser aplicado para uma empresa multinacional, como pode ser aplicado para uma grande empresa nacional, para uma empresa média, para uma empresa pequena, ou até para a vida pessoal. Né? Ela pode ser, esse conceito, né, pode ser, claro, com todas as limitações e adaptações. Tá? Catelli, que é um autor brasileiro, ele diz que o orçamento é um plano de ação detalhado, desenvolvido e distribuído como um guia para as operações e como uma base parcial para a subsequente avaliação de desempenho. Aqui tem uma coisa importante que o Catelli diz, tá? Avaliação de desempenho. Não adianta fazer orçamento e esquecer o orçamento na gaveta. Você tem que fazer o orçamento e utilizar aquele orçamento para saber se a empresa está cumprindo com o que foi planejado. Tá? Bom, se não está chegando aonde a gente queria, se não é aquilo que a gente estava esperando, o que eu tenho que fazer para readaptar, né, as condições internas, ou às vezes eu posso estar melhor do que eu havia planejado, então eu posso redefinir meu orçamento e adaptar para essas novas condições. Ok? Voltando ao próximo slide. Bom, tipos de planejamento. Né? O planejamento estratégico, né, ele é para 5 ou mais anos, né, é um orçamento mais qualitativo. Eu vou pular um pouquinho o tático, né? O orçamento operacional é o plano detalhado das operações no dia a dia, é aquele que a gente trata nessa disciplina. Tá? E tem o tático, que fica entre os dois, entre o estratégico e o operacional. O tático, normalmente, ele fica há 3 a 5 anos, ele é tanto qualitativo quanto quantitativo. Tá? No caso estratégico, normalmente ele é tratado na alta administração, né, fixa a missão da empresa, né, quais são os objetivos de longo prazo, enfim, ele vai lançando, né, os caminhos que a empresa deve seguir. Né, então, fica muitas vezes num nível filosófico, né, num nível de, vamos dizer assim, visualização do futuro, tá, para a empresa, né, o futuro da empresa. Tá. O operacional, ele é mais pé no chão, né, ele trata da receita, despesa, né, dos custos, né, ele está tratando mais das operações, o próprio nome está dizendo. E o tático, ele coloca de uma forma mais, vamos dizer assim, mais não tão detalhada quanto o orçamento operacional, mas ele coloca uma perspectiva de 3 a 5 anos. Tá? Então, quando a gente faz aquela projeção, a gente projeta o próximo ano, né? O de balanço, quando a gente projeta a demonstração do resultado, quando a gente projeta o fluxo de caixa, né? E depois a gente projeta mais 4 anos para frente. Esses outros 4 anos para frente poderiam ser entendidos como um orçamento tático, né? Uma visão mais tática do orçamento. Então, nós temos, né, no planejamento estratégico, identificação dos objetivos, né, identificação do potencial e cursos de ação, né, como é que nós vamos chegar onde nós queremos chegar, né, avaliação das alternativas e as opções estratégicas, né, e a seleção das alternativas e cursos de ação. Bom, então a gente vai ir por esse caminho, né, vamos supor que eu quero ser a maior empresa do mundo em tecnologia, né, como é que eu faço para chegar lá? Tá? Então, vamos dizer, o cara é louco, né, porque ser a maior empresa do mundo em tecnologia. Bom, talvez o Bill Gates, quando começou, né, ele jamais
teria pensado que a Microsoft seria do tamanho que ela alcançou, né? Então, vamos dizer assim, não custa sonhar, né? O que não pode, muitas vezes, é entrar num nível de busca de grandiosidade, né, que vai nos impedir de agir. Tá? Mas, enfim, o planejamento estratégico ele trata muito mais da parte filosófica, né, de objetivos, potenciais, cursos de ação, né, avaliação das alternativas, avaliação de mercados, enfim. Bom, e vão escolher, então, essa estratégia, né, uma determinada estratégia para a gente atingir o que a gente procura. E o orçamento anual, basicamente, ele traduz, né, essa parte mais qualitativa, ele traduz em números, né? Então, ele fala da implementação dos planos de longo prazo né, na forma de um orçamento anual, monitoração dos resultados obtidos é importante, então sempre olhar os resultados obtidos, né, monitorar, saber se está desviando daquilo que foi planejado, e a correção das divergências do plano. Tá? Então, o nosso orçamento anual ele está mais, então, como um instrumento de gestão propriamente dito do dia a dia. Tá? Quando é que começou, né, o orçamento? Ele começou na área pública, né? Na Inglaterra tem, vamos dizer assim, a data de início, né, do orçamento aplicado na gestão pública de 1787, na França com Napoleão em 1815, né, nos Estados Unidos em 1789 e no Brasil após a chegada da família real em 1808. Aí começou a se implementar o orçamento na administração pública. Da empresa privada foi bem depois, né? Em 1914, na empresa DuPont, né, o DuPont, que é uma empresa química, grande empresa química dos Estados Unidos, e a General Motors, que era uma empresa associada, né, à própria DuPont. E no Brasil ele passa a ser estudado a partir de 1940, né? Passa a ser estudado a partir de 1940, e ele passa a ser adotado a partir de 1970. Então, vocês veem que é muito recente, né, a ideia do orçamento no Brasil. Então, a sequência tradicional é começar com orçamento de vendas, né, projeção de receitas, projeção dos custos, né, CMV, custo da mercadoria vendida, CPV, custo do produto vendido, no caso de indústrias, e CSP, custo dos serviços prestados, no caso de uma empresa de serviços. Aí nós temos os orçamentos de despesas operacionais, que são as despesas administrativas e de vendas, outras despesas, né, no caso financeiras, projeção do DRE, projeção do balanço patrimonial, projeção do orçamento de caixa, né, e se nós temos uma ideia de expansão, se faz também um orçamento de investimentos. Se projetam os investimentos, se faz uma análise de investimentos, que a gente vai ver na segunda parte da disciplina. Então, métodos de custeio que existem, né, por que a gente está estudando isso? Porque eles se refletem imediatamente na composição do orçamento, né? Então, tem o custeio por absorção integral, né? Todos os custos relativos à produção são apropriados aos produtos, né? Então, os produtos absorvem todos os custos de produção. Custeio direto ou variável, né? Nesse método de custeio, né, os custos são divididos em fixos e variáveis, né, e somente os custos variáveis são atribuídos ao produto. O custeio padrão é um custo pré-calculado, né, antes da produção, assumindo-se plena eficiência da produção e máximo rendimento. Então, eu calculo um determinado o custo para um determinado produto, e é esse custo é o que eu vou assumir que aquele produto está efetivamente custando, já antes de ele entrar na produção. E o custeio ABC, né, que ABC é custeio baseado em atividade, né, Activity Based Cost, né, ele verifica as atividades do processo produtivo e aloca os custos às atividades e depois as atribui aos produtos. O que é o custeio baseado em atividade? Então, é o seguinte, né, eu tenho um produto que vai passar por duas áreas dentro da empresa. Então, o custo daquelas áreas vai ser atribuído ao produto. Agora, eu tenho um outro produto que passa por 3 áreas diferentes. Tá? Então, esse produto vai receber uma carga maior de custo, porque ele passa por outras atividades. Tá? Então, imagine o seguinte, eu tenho um produto lá que ele é estampado e depois ele passa pela usinagem.
tá? Bom, ele vai receber o custo de 2 áreas. Tem um outro produto que ele é estampado, ele passa pela usinagem, e depois ele é pintado, então ele recebe o custo de 3 áreas. Ao contrário, né, do custeio por absorção, onde todo o custo da empresa todo é imputado sobre o produto, independentemente de ele ter passado ou não por uma determinada área. Eu posso dizer o seguinte para vocês, hoje a maioria das empresas utiliza o custeio por absorção, né, também chamado de custeio integral. O custo ABC ele não é tão utilizado, né, porque às vezes é um pouco mais difícil, né, e o custo direto ou variável é muito utilizado nos Estados Unidos. Tá? Bom, tipos de orçamento. Tá? Vocês têm alguns tipos de orçamento, todos eles são baseados no orçamento que a gente tem trabalhado. Tá? Então, em 1919, né, começou lá a aplicação do orçamento em empresas privadas, né, obviamente nos Estados Unidos, né, começa com o orçamento empresarial, que é o orçamento que a gente faz, que a gente tem trabalhado, né, que é o orçamento base. Eu digo o seguinte, né, se todas as empresas pudessem ter pelo menos o orçamento esse que a gente analisa, que a gente faz, que a gente utiliza e fez projeções, né, já seria um grande progresso. Depois tem o orçamento contínuo, o orçamento base zero, flexível, orçamento por atividades, que é baseado no custeio por atividades, tá? E o orçamento perpétuo. Tá? A cada ano, a cada 5 anos, surge algum conceito novo, né, criado pelas empresas de consultoria, tá? Mas a base toda é o chamado orçamento empresarial que a gente tem estudado. Bom, o que é o orçamento contínuo? É o segundo da lista. Um orçamento contínuo é um orçamento ou plano que está sempre disponível para um período futuro especificado pela adição de um mês, trimestre ou ano, na medida que um mês, trimestre ou ano se encerra. Como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte maneira, vocês têm aqui, né, uma projeção para 12 meses, começando em março e terminando em fevereiro. Tá? Eu estou fazendo mensal isso, mas poderia ser anual, poderia ser trimestral. Na medida em que um mês se encerra, março, passou março. Tá? O que a gente faz? A gente projeta um mês lá na frente. Tá? Então, nós vamos ter sempre 12 meses, nós vamos sempre ter uma visão de 12 meses em termos de orçamento da empresa. Ok? A vantagem do orçamento contínuo, facilidade em orçar períodos menores, que eu estou orçando sempre um período à frente, aqui muitas vezes é um mês, ou pode ser um trimestre, então são períodos menores, tá? De forma contínua e no menor tempo. Incorporação de novas variáveis, né, na medida em que o tempo vai passando, eu vou dizer, olha, o custo mudou, as despesas mudaram, e eu vou incorporando isso ao meu orçamento lá na frente. E resulta em um orçamento mais preciso e detalhado. Realmente, ele fica um orçamento mais preciso. O orçamento base zero. O que é esse orçamento base zero? Ele é projetado todo ano como se fosse a primeira vez. É zerado. Tá? Cada gestor deve justificar as solicitações do ponto zero. Ou seja, eu estou hoje trabalhando no meu setor com 7 pessoas, no próximo orçamento eu vou ter que justificar por que eu quero 7 e não 6, ou por que eu quero 8, eu vou ter que justificar. Eu vou ter que justificar por que eu estou solicitando uma quantidade de xerox específica, por que eu estou solicitando uma quantidade de ligações telefônicas, eu tenho que justificar tudo. Tá? Então, é um processo demorado, imagina só, né? Cada área tem que fazer a sua justificativa e o acompanhamento de sua execução tende a ser muito rígido. Por quê? Porque se eu gastei mais telefone do que eu estava prevendo, vamos supor que eu seja uma área de vendas, né, eu vou ter que dar um outro jeito de continuar vendendo. Né? Ou trocar com uma outra área que tem excesso, né, está sobrando telefone, eu vou ter que trocar com uma outra área, vamos supor que eu tenho xerox sobrando, eu vou trocar com uma área que tem sobrando telefone e está faltando xerox. Aí eu faço a troca, né, e aí eu continuo trabalhando com ligações telefônicas. Bom, mas não tem, então usa o teu próprio telefone para fazer a ligação. Né? Então ele é muito rígido, né? Não é poucas.
poucas empresas têm esse tipo de orçamento, né? Às vezes é utilizado até na administração pública, e é muito rígido, né? Muitas vezes as pessoas não aguentam, né, trabalhar nesse ritmo. Obviamente, a remuneração depois, né, que as metas são atingidas, elas tendem a ser maiores, né, participação nos lucros, etc., do que nas empresas que não utilizam esse tipo de orçamento. Então, o orçamento base de zero, né, ele analisa o custo-benefício de todos os projetos, processos e atividades partindo do zero. Então, todo ano, zera. Tá? Focaliza objetivos e metas das unidades de negócio, assegura a correta alocação de recursos com base no foco e nos fatores previamente definidos. Desenvolve-se de forma participativa. Todo mundo na empresa participa da confecção desse orçamento. Ele começa mais cedo, né? Normalmente, o orçamento, quando é realizado, né, nas empresas, ele começa lá por novembro, né? O orçamento base zero começa antes, né? Às vezes até em agosto, para poder, né, no final do ano, a gente ter o documento pronto para começar o ano seguinte. E existe uma participação coletiva, né? Todo mundo participa é um processo bem complicado, né, de elaboração. Tá? É por isso que ele leva mais tempo. Mas quando ele é efetivamente implementado, né, ele gera resultados muito bons. Fornece subsídios decisórios inteligentes para a decisão. Tá? Orçamento flexível. O que é o orçamento? Ele é baseado na separação entre custos fixos e variáveis. Tá? Orçamento flexível é ajustado conforme as mudanças no nível de atividade real. Então, a gente faz, muitas vezes, a projeção sempre para o mesmo nível. Né? Olha, eu vou vender X mil unidades no ano que vem. Tá? O orçamento flexível, não, ele é ajustado de acordo, né, com a variação das unidades vendidas. Tá? Então, ou de acordo com a modificação nos custos, por exemplo, ele é bastante flexível nesse sentido. Tá? Então, o orçamento flexível é ajustado conforme as mudanças no nível de atividade real, né, receitas e custos, não só a receita, mas custos também. Permite que os gestores calculem um conjunto mais amplo de variações. Podem ser utilizados no planejamento ao mostrarem quantos custos serão em vários níveis de atividade. Então, vocês podem projetar, né, aí é um trabalho bem mais complexo, né, porque vocês vão fazer a projeção para 3, 4 ou 5 níveis de atividade. Tá? Possibilitando aos gestores de dar com incerteza ao examinarem os resultados financeiros esperados para o número de cenários possíveis. Tá? Então, vocês têm alguns cenários possíveis, né? Elaboram os orçamentos para esses cenários, e na medida em que vai existir um cenário base que vai ser seguido como um orçamento normal, mas na medida em que as condições se alteram, comecei a vender mais, ou comecei a vender menos do que aquilo que era esperado no plano base, eu já tenho as outras opções de orçamento prontas para simplesmente trocar de patamar. Tá? Mais trabalhoso também, como também é muito mais trabalhoso o orçamento base zero. Tá? Construir um orçamento em vários níveis de volume e mostrar que custos e despesas podem variar nos diferentes níveis de fabricação e vendas. Tá? E baseia-se nas unidades realmente produzidas e vendidas para fixar o volume de vendas. Okay? Então, ele está muito voltado para o nível de atividade. Né? Vocês têm que, muitas vezes, alguns custos, né, apesar de ser... A rigor não existem custos totalmente fixos, né, e não existem custos totalmente variáveis. Né? No caso, por exemplo, supervisão. Né, se eu aumentar... os supervisores, né? Eu tenho um supervisor para uma determinada linha. Se eu começar a aumentar a produção, talvez eu precise de 2. O supervisor poderia ser considerado um custo fixo, mas na medida em que eu contrato outro supervisor para ajudar no processo de supervisão, uma vez que eu aumentei a minha produção, o custo fixo, né, do supervisor já passa a ser quase que um custo variável. Né? Então, custos totalmente fixos e custos totalmente variáveis, puramente variáveis, são raros de serem encontrados. Normalmente a gente tem um fixo um pouco mais variável e um variável um pouco mais fixo. Né? Então, não existe uma rigidez total. Muitas vezes é difícil de classificar custos efetivamente fixos e custos variáveis. Né? Energia elétrica muitas vezes é considerada um custo fixo. Né? Não, mas se eu começar a produzir mais,
né, eu vou gastar mais energia, então ele passa a ser um custo variável. Tá? Então, o custo fixo da energia elétrica é só a taxa básica, né, porque na medida em que eu começo a consumir mais energia, aí passa a ser um custo variável. Né? Então, a energia elétrica é um misto, né, de custo fixo e variável. Então, mas enfim, esse é o orçamento flexível, né? Montar para vários níveis de atividades, né? E verificar o impacto desses vários níveis de atividades nos custos, né? Nas despesas e, consequentemente, né? No resultado previsto. O empresarial versus o flexível, né? São duas diferenças básicas, né? O não limita a projeção ao nível de atividade, né? O flexível. Né? O flexível faz vários níveis de atividades, mas para uma gama de atividades. E os resultados atuais não são comparados com os custos no nível de atividade do orçamento original. Né? Toda vez que eu mudo, vamos dizer assim, a quantidade vendida, os custos vão se alterar automaticamente. Né? Então, por exemplo, eu previa vender 100 unidades, estou vendendo 50. Bom, as minhas despesas administrativas não vão continuar as mesmas. Né? Eu não posso manter o mesmo nível de despesa administrativa, vou ter que atualizar isso aí. Então, o flexível faz essa atualização. Tá? No orçamento empresarial básico, isso já é um pouco mais rígido. Né? Orçamento por atividades, que é o Activity-Based Budgeting, né? Ele é baseado no custeio baseado na atividade. Né? Então, é a expressão quantitativa das atividades da empresa. Reflete a capacidade necessária para produzir o nível desejado e os recursos necessários e não financeiros de acordo com as metas estratégicas e as mudanças planejadas para melhorar o desempenho. Tá? Então, conceitos básicos. Processo. O que é o processo? É a cadeia de atividades relacionadas entre si, interdependentes, ligadas pelos serviços que elas prestam. Então, como eu disse para vocês, né, um determinado produto ele passa pela estamparia e depois pela usinagem. Tá? Isso é um processo. Né? O outro passa pela estamparia, usinagem e pintura. Outro processo. Tá? Recursos são os gastos necessários para o funcionamento do negócio. E atividades, o modo como a empresa emprega seu tempo e recursos para alcançar seus objetivos empresariais. Então, estamparia é uma atividade, usinagem é outra, pintura é uma outra atividade. Tá? Então, nós vamos orçar os produtos na medida em que eles consomem determinadas atividades. Tá? Então, vocês têm aqui do lado esquerdo, né, vocês têm os recursos, as atividades, os recursos, que são os recursos? Né? São os equipamentos, né, as pessoas, né, que vão desenvolver determinadas atividades, que são o quê? Quais são as atividades? Usinagem, né, o exemplo, usinagem, pintura, estamparia. Né? E objetos de custo, né, são os produtos e serviços produzidos e os clientes atendidos. Então, esse é o Activity-Based Costing, né, o ABC, o custeio ABC, né, custeio baseado em atividade. Bom, e aí com base no custeio baseado em atividade, porque eu sei, né, que atividades eu vou desenvolver, quais são os recursos que eu preciso para chegar a alcançar meus objetivos, eu vou montar o meu orçamento. Tá? Então, eu vou agora, para fazer o orçamento, né, baseado em atividade, eu pego a previsão dos produtos e serviços a serem produzidos e atendidos, né, que ele está aqui, né, previsão de serviços, vejo quais são as atividades, né, e vou aí determinar quais são os recursos que eu preciso. E aí nós entramos na parte monetária. Então, vocês veem que eles estão ligados. Né? A rigor, né, fazer um orçamento baseado em atividade só faz sentido se eu tiver um custeio baseado em atividade. Okay? O que é orçamento perpétuo? É um sistema de planejamento que prevê custos e uso de recursos fundamentados nas relações de causa e efeito entre os processos correntes. Qual é o grande, vamos dizer assim, diferencial do orçamento perpétuo? Ele atualiza os planos sempre que ocorrem eventos-chave. Por exemplo, a variação no preço do petróleo, né, para indústrias de plástico, para a indústria de transportes. A gente está vendo isso agora. Né, com o preço do petróleo subindo, o impacto no custo diesel. Né, variação na taxa de câmbio em empresas exportadoras e importadoras. Tá? Então, se houver uma variação muito grande na taxa de câmbio, vai ter um impacto muito grande também em quem exporta, né, para quem exporta e para quem importa, né, a matéria-prima. O orçamento perpétuo permite clara identificação das inter-relações entre as atividades da empresa e
como essas relações influenciam no desempenho individual e no resultado global. E o evento-chave, esse que a gente falou, né? Variação do petróleo, a variação da taxa de câmbio, a pandemia, né? Esses eventos chaves dispara, né, os demais, tá? Definindo o montante de recursos a serem empregados, exigindo modificação no orçamento. Então, o orçamento perpétuo, ele fica sempre predisposto a ser alterado na medida em que determinados eventos que vão impactar fortemente na empresa, esses eventos, eles têm impacto, né, no resultado. Tá? Então, toda vez que esses eventos ocorrem, eu imediatamente atualizo o meu orçamento. Senão não faz sentido, né? Ter um instrumento onde a gente não consegue utilizar para a gestão. E tem ainda o Beyond Budgeting, né, que é o além do orçamento. Aí já começa, né, ele é um conceito que transcende o simples método orçamentário, né, a base dele é o orçamento tradicional, o orçamento contínuo, né, e ele baseia-se em modelos de inovação gerencial, empoderamento das equipes, flexibilização, transferência nas informações e aprendizado. Ou seja, ele utiliza o orçamento para a gestão, efetivamente, né, mas ele é muito mais transparente, ele dá a visão do orçamento para todos aqueles que participam na empresa. Né? E com ele seria, vamos dizer assim, uma linha mestra, né, que deveria ser seguida, vamos dizer, e todas as equipes, né, que trabalham teriam poder, né, de influenciar esses orçamentos. Não é uma coisa que vem de cima para baixo, né, da alta administração para o chão de fábrica, mas, pelo contrário, né, ele começa a buscar as informações junto às equipes para construir o orçamento final. Vamos dizer assim, um conceito bem mais futurista, né? Talvez seja até mais difícil de trabalhar esse modelo dentro de um sistema de cultura como o brasileiro. Mas, enfim, vamos dizer, existem estudos, né, já existem, como eles chamam de mesas redondas, né, para trabalhar esse conceito, e diversas pessoas já estão trabalhando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para concluir, né, o que a gente vem falando aqui, deixa eu só... Para concluir, se as empresas fizerem o orçamento tradicional, né, as empresas pequenas e médias, né, conseguirem implementar o orçamento tradicional, as grandes normalmente já têm um orçamento, né, têm áreas de orçamento, tá, mas se as pequenas e médias empresas, de alguma forma, conseguirem implementar o orçamento tradicional, isso que a gente vem trabalhando ao longo da disciplina, tá, claro que, né, adaptado às condições de cada uma das empresas, posso dizer para vocês que o processo de gestão vai melhorar significativamente, ok? Então, vocês têm aí, né, uma visão de vários orçamentos, de quando começou, né, o processo orçamentário nos Estados Unidos, né, e depois foi implementado no Brasil, e como ele vem evoluindo ao longo do tempo. Né? Mas sempre o base, né, a estrutura básica é o orçamento tradicional, esse que a gente vem estudando aqui nesses 2 primeiros meses da disciplina. Ok, pessoal? Era isso aí, então. Vocês têm o documento, né? Vocês têm o arquivo, está lá na página da disciplina, né, nos conteúdos, e espero que tenha ajudado vocês a ter uma visão mais global do que é o orçamento.